Bom, segundo ano, dando continuidade aí aos nossos vídeos gravados, né? Lembra que na primeira aula dessa matéria ainda, nós falamos dos gráficos, né? Mostrei o que é função exponencial e falei dos gráficos. Agora nós vamos falar das equações exponenciais. Agora os cálculos vai ficar mais rentável. Pessoal, o que é uma equação exponencial? O nome já está dizendo, é quando você tem letras inseridas no seu cálculo. Equações exponenciais, a variável ela vai estar como expoente. Seja ela qualquer letra do alfabeto. Eu coloquei aqui um exemplo. Então eu tenho a base A aqui, elevado a x, igual a base A elevado a y. O que eu tenho que fazer? Aí eu anulei as bases, tá vendo? Por que eu anulo? Porque elas são iguais. E retirei os expoentes. Então, x é igual a y. E aí você resolve. Isso aqui vai te dar uma equação de primeiro grau, vai te dar uma equação de segundo grau e aí vai indo. Beleza? Professor, e quando as bases não são iguais? Olha aqui o exemplo. A sua pergunta já aconteceu. Sempre igualar as bases fatorando. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 2x menos 3 igual a 16. Você está vendo que esse 16 é totalmente diferente de 2? Eu tenho que fazer com que esse 16 vire base 2. Qual é o caminho? Fatorar. Todo número par divide por 2. 16 dividido para 2 dá 8, dividido para 2 dá 4, dividido para 2 dá 2, dividido para 2 dá 1. Aí você conta 1, 2, 3, 4, a base é 2, o que repete é a base, a quantidade você põe em cima. Aí você reescreve, ó, 2 elevado a 2x menos 3, que é igual a 2 elevado a quarta. Aí você anula as bases e tira o que sobrou. Lembra lá? Anula as bases e tira o que sobrou, que são os expoentes. Aqui também. Sobrou quem? 2x menos 3 igual a 4. A equação, todo mundo sabe, segundo ano, pelo amor de Deus, não vai me envergonhar, né? Vocês são segundo ano, vocês já têm obrigação de saber. Tá negativo, passei positivo. 4 mais 3, 7. Ele está multiplicando, passa dividindo. Como não dá para dividir nem simplificar, essa é a resposta. Professor, e se eu dividir 3,5? Tudo bem, tá certo. Próximo. Lembra que na primeira nossa aula eu falei das propriedades de radiciação, falei das propriedades de potência e falei da notação científica? Esta matéria que nós vimos nesse primeiro vídeo lá, já está postado aí. É a base para as equações exponenciais. Porque isso aqui vai virar um bicho? Vai! Claro que vai. Mas vamos por parte. Vamos por parte. Não vou assombrar vocês, não. 3 elevado a 2x igual a 1 sobre 9. Pessoal, já comecei a aplicar a propriedade de potência aqui. Primeiro, fatora. Fatora, fatora, fatora. A base aqui é 3. Então, eu tenho que fatorar esse número aqui. Olha ele fatorado aqui, ó. 3 elevado a 2. Aí eu reescrevi 3 elevado a 2x igual a 1 sobre 3 elevado a 2. Só que agora, veja que as bases têm que ser iguais. Olha lá o exemplo, as bases têm que ser iguais. Se for fração aqui, aqui também tem que ser fração do mesmo jeito. Aqui é uma fração e aqui não é. O que eu faço? Eu vou inverter isso aqui. Propriedade de potência. Toda vez que eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente. Tá vendo o expoente aqui? Ele é positivo. E eu vou inverter. Quando eu inverter, ele troca. Olha ele invertido aqui, ó. Vai ficar o 3 elevado a 2x igual a 3 menos 2. Aí pronto, ó. O 1 tá lá em cima, ele é como ele tivesse aqui embaixo, ó. Ó o outro 1 aqui, ó. Igualzinho. Quando são iguais as bases, mete vara, sem dó. Sobrou quem? 2x igual a menos 2. Ele está multiplicando, passa o quê? Dividindo. 2 dividido para 2, x é igual a menos 1. Pronto, tá aí. Depois que você relembra as propriedades de potência, o cálculo fica fácil. O difícil é quando você não lembra das propriedades. Aí, meu filho, o bicho pega. Olha aqui um exemplo aqui. Eu tenho 13 elevado a x menos 1 igual a 1. Professor, e agora? Esse infeliz não tem como eu fatorar, porque como é que você fatora número primo? Não tem, mas tem uma propriedade de potência que você pode lembrar dela. Toda base elevada a zero é igual a 1. A diferença é que eu já te dei o resultado. Quem é a base aqui, não é 13? Então, você vai repetir. Igual. Qual é a outra base aqui? Ele disse que o resultado tem que dar 1. Para que o resultado dê 1, eu pego a mesma base, que é 13, e elevo a zero. Primeira propriedade de potência. Qualquer base elevada a zero, o resultado é 1. A diferença é que ele já me deu o resultado. Aí eu posso cortar agora, vai ficar x menos 1 igual a zero. E x é igual a 1. Pronto.
Próximo agora, 81 dividido por 16. Bom, pessoal, olha, igual a 2/3 elevado a x sobre 2. Eu tenho que fazer esse 81 virar, eu tenho que fazer essa fração virar algo igual a essa. Como é que você faz isso? Fatorando. Eu vou fatorar o 81, que está aqui fatorado. Ó, 81 dividido para 3, 27 dividido para 3 dá 9. Por 3 dá 3, dividido para 3, 3 elevado à quarta. Então, vamos lá. Então, vai ser 3 elevado... E 16 fatorado. 16 fatorado nós já fatoramos. Olha ele aqui, ó. 16 fatorado é 2 elevado à quarta. Então, ficou 3 elevado à quarta dividido por 2 elevado à quarta, que é igual a 2/3 elevado a x sobre 2. Só, pessoal, tá vendo que a potência é a mesma? Se é a mesma, eu vou considerar apenas uma. Vou considerar só um 4, porque são iguais, que esse 3 é propriedade de potência também, ó. 3 elevado a 4 e 2 elevado a 4, que é igual a 2/3 x sobre 2. Agora, ó, é bem diferente, porque aqui é 2/3, aqui é 3 sobre 2. O que eu tenho que fazer? Eu vou inverter isso aqui. Ou você inverte esta ou esta. Eu prefiro inverter o número. Aí eu vou inverter, vai ficar 2/3. Toda vez que você capota a base, troca o sinal do expoente. Então vai ficar 2/3 elevado a x sobre 2. Aí tira o que sobrou, agora são iguais, ó. Tá vendo? Se você esquecer de inverter e não trocar o sinal, você já perdeu a questão. Um sinal desse elimina a sua questão. Então vai ficar menos 4, que é igual a x sobre 2. Multiplica as diagonais, aí vai ficar x é igual a menos 8. Pronto, essa é a sua resposta. Feliz da vida por ter acertado, né, segundo ano? E aí o nível vai aumentando, Agora vamos ver uma loucura aqui. Olha aqui. 3 elevado a x ao quadrado mais 5x igual a 729. Professor, que loucura é essa? Toda vez que você tiver uma letra elevada ao quadrado, ali você já pode casar que vai dar uma equação de segundo grau. Não tem por onde você correr, não tem por onde descabelar não, tá? Vai dar uma equação do segundo grau mesmo. E como é que vocês vão fazer isso, meninos? Vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês irão pegar esse número e fatorar. Esse número aqui vai ter que virar base 3. Pessoal, eu vou dar um macete para vocês. Normalmente, às vezes, você tem que fatorar só um membro, tá? Quando você tem que fatorar só um membro, você olha a outra base. A outra base é 3, então você vai ter que dividir tudo por 3. Às vezes, acontece de você ter que fatorar os dois membros. Aí, meu amigo, você vai pelo processo da divisibilidade. Todo número par divide por 2. Como é que eu sei que o número divide por 3? Basta você somar os seus algarismos. Faz de conta, eu não sabia que esse número não é par, ele não divide por 2. Vamos ver se ele divide por 3? Existe um problema na divisibilidade que fala assim, ó, todo número é divisível por 3 quando você soma sua unidade, sua dezena, sua centena, todas as casas e veja se o resultado divide para 3. Vamos ver? 9 com mais 2, 11. 11 com mais 7, 18. 18 divide para 3? Divide. Então, eu sei que este número divide para 3. Aí ficou, ó, 729 dividido para 3, 243. Dividido para 3, 81. Dividido para 3, 27. Dividido para 3, dá 9. Dividido para 3, dá 3. Dividido para 3, deu 1. Aí, ó, quem é a base é o que se repete, que foi o 3. Quantas vezes ele repetiu? 1, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a 6. Aí você vai lá. 3 elevado a x ao quadrado mais 5x, que é igual a 3 elevado a 6. Aí mete vara, que aqui já está igual. Tira o que sobrou. Sobrou quem? X ao quadrado mais 5x é igual a 6. Equação do segundo grau. Vamos jogar o 6 para o lado de cá. X ao quadrado mais 5x menos 6 igual a 0. Pronto, agora o que você vai fazer? Tirar o valor de A de amor, B de bonito e C de corno. Então, você vai tirar o valor das 3 letrinhas. Quem é o valor de A? É 1, que é o número que está aqui na frente. Quem é o valor de B? É 5. Quem é o valor de C? Menos 6. Pronto, agora você vai para o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Lembra da formulazinha? Eu estou colocando para quando isso acontecer nos exercícios, vocês não ficarem batendo cabeça. Aí delta é igual. Quem é o valor de B? 5. Só que não esqueça que é ao quadrado, ó.
menos 4 vezes 1 vezes, quem é o valor de C? Menos 6. Quem não sabe trocar letrinha não vai para o terceiro ano, não. Aí delta é igual, 5 ao quadrado é 25, que é 5 vezes 5. Aí, ó, menos com menos, mais, jogo de sinal. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 6, 24. Portanto, o delta é igual a 49. Acabou, professor? Claro que não. Então, vamos lá para o próximo segundo ano. Qual é a fórmula? A fórmula é menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. E agora, vamos lá na fé e a coragem. Então, x é igual a menos 5 mais ou menos raiz de 49. Olha o que eu fiz aqui. Dividido por 2 vezes... Só troquei letrinha. Quem é o valor de B? Quem é o valor de B? 5. Quem é o valor de delta? 49. Quem é o valor de A? Seguindo a forma. Quem é o valor de A? 1. Pronto. Aí agora x é igual a menos 5 mais ou menos raiz de 49, 7. Professor, como é que você sabe tirar a raiz? Fatora. Fatorando ele, você tira a raiz. Dividido por 2. Agora você vai abrir as perninhas. Abrir perninha todo mundo sabe. Então, o x1 vai ser menos 5 mais 7 dividido para 2. 7 tira 5, 2. Dividido para 2 é igual a 1. Próxima segunda. Menos 5 menos 7 dividido por 2. Equação do segundo grau, todo mundo sabe resolver. Por isso que eu estou indo rápido. Menos 12. Sinais iguais, você soma e mantém o sinal. Menos 12 dividido para 2 vai dar menos 6. Aí, conjunto de solução... menos 6 e 1. Beleza, pessoal? Dando sequência à nossa bomba. Nós temos aqui agora um paragolé. Notação científica. Notação científica. Quando eu sei que é notação científica? Quando eu vejo esse tanto de zero. E eu vou transformar isso em base 10. Foi nossa aula, né? Terceiro ano. Foi nossa aula. Como é que você vai fazer? Pessoal, base 10. Sempre base 10. Aí você conta quantos zeros você tem. 1, 2, 3. Então, vai ficar 10 elevado a 3. Não esqueça que ele já estava elevado a uma letra. Então, você tem que manter a letra do lado. Igual. Base 10. Lembra bem. Quando o número é inteiro, fica positivo o expoente. Quando o número é decimal, fica negativo. Pessoal, quando o número é decimal, você vai contar todas as casas depois da vírgula. Que tenha 0 ou não. Que tenha 0, qualquer número. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Não é 2? Então, vai ficar menos 2. A base tem que ser 10. Quantas casas depois da vírgula? 2. E ele é um número decimal, por isso que ele fica negativo. Aí você anula. Aí sobrou quem? 3 vezes x. Outra propriedade de potência. Potência de potência só multiplica os expoentes. 3 vezes x, 3x. Menos 2. Ele está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Menos 2 dividido para 3. Tá claro o segundo ano? Tá claro, né? Eu sei que tá, vocês são espertos. Próximo. Professor, raiz eu enlouqueço. Não enlouquece, não. O que é que você tem que fazer? Fatorar o 27. E eu já tenho ele fatorado bem aqui, ó. Não vou fatorar, vou fatorar. Você vai pegar o 27 e fatorar. Como é que eu sei que o número divide por 3? É só somar. 7 mais 2, 9. 9 divide para 3, divide. Então, esse número divide para 3, que dá 9. Dividido para 3, que dá 3. Dividido para 3, que dá 1. Ficou 3 elevado a 1. Oh, que 3 elevado a 1, professor? Você está loucão, é? 3 elevado a 3. Ótimo, gostei de ver. Aí agora você reescreve. Repete o 3. No lugar do 27, você coloca a fatoração e já põe o expoente que estava. Então ficou raiz 3. Quando não vejo nada aqui em cima, eu vou colocar um aqui, porque eu vou usar ele agora. Aqui é raiz quadrada, aqui tem que ser 2. Quando não tem o índice, é 2, né, gente? 3 elevado a 3 e aqui o x. Suspirou é preguiça. É o meu câmera suspirando, gente. Faz nada. Gente, existe a propriedade da radiciação que eu falei para vocês e vocês têm que lembrar. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Tira a base, é o 3. Quem está na sombra, olha o tracinho aqui, ó, esse tracinho aqui, ó. É o mesmo. Quem está na sombra é 1, ele vai para o sol, ele fica por cima. Quem está no sol é o 2, então ele fica por baixo do tracinho. Igual, aí 3, aí você multiplica 3 vezes x, 3x. Aí você anula as bases, tá? Aí vai ficar 1 sobre 2.
igual a 3x. Multiplica as diagonais, quando não aparece denominador é 1. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. Ele está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 1 sobre 6. Professor, dá para dividir? Não dá. Se não dá para dividir, deixa no formato de fração. Beleza, segundo ano? Pessoal, é assim. Você viu que muitos exercícios nós fizemos, de cada um eu fiz um diferente. Por quê? Porque eu vou agora botar isso aqui para vocês fazerem uma listinha de exercício boa, beleza? Então até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos.